Então, nós chamaremos em seguida o Dr. Paulo César Frutuoso, médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral, cirurgia videolaparoscópica, mastologia e cirurgia oncológica, curso e estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, na França, mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, cirurgião geral e professor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, ocupante da cadeira número 9 da Academia Brasileira de Escritores, de Médicos e Escritores, na Brahms. Parabéns pelo currículo. E autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, a ser lançada em 2000. Já foi lançado, né? Já foi lançado. Em 18. Palestrante espiritualista, membro do Grupo Espírita Lar de Frei Luiz. Então, o Dr. Paulo Frutuoso nos brindará com a palestra A Medicina Mediúnica do Futuro. Por favor. Senhores, boa tarde. Mais uma vez, um agradecimento sincero pelo convite de aqui estarmos. O que eu acho que os palestrantes que me antecederam formaram a base. Então, eu estou na base que eles apresentaram. E vou, provavelmente, apresentar os resultados. Aquilo que diretamente toca os nossos sentidos, não é? Os efeitos de tudo que aqui foi colocado. Eu faço parte de um grupo no Rio de Janeiro denominado Lar de Frei Luiz. Essa é uma fotografia aérea de 40 anos atrás. O Lar de Frei Luiz tem 160 mil metros quadrados, é uma cidade, e essa é uma fotografia atual do Lar de Frei Luiz. É o maior centro espírita do Rio de Janeiro, recebendo por reunião 4 a 5 mil pessoas. Curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Assessorada ainda por outras duas entidades católicas, Frei Leonardo e Padre Isabel. Certamente estão aqui comigo. Olha o que eu sou. Aí desce. Eu sou isso aí. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu sou um mal-aventurado. Que eu precisei ver para crer. O porquê que eu fui obrigado a crer foi o que eu apresentei ontem. Moisés não. Estou meio perdido. Tomé, toca aqui, a minha ferida aqui no meu punho. Você não está percebendo? Foi aqui que entraram os cravos que me pregaram na cruz. Tomé, toca aqui a minha ferida no tórax. Foi aqui que passou a lança. Então, quer dizer, ele precisou ver para crer. Ele tocou. Eu não me considero muito diferente dele, não. A resposta está no que eu apresentei ontem, está nos nossos livros. O último também é Planos Espirituais ou Universos Paralelos, é o 6º. Eu acho que o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano celestial, plano astral, é que a ciência está chamando de universos paralelos, se interpenetram. Aqui também uma figura extremamente conhecida, um dos maiores escritores aí do espiritismo no Brasil e no mundo, Jorge Andréa. E aqui é um lema que ele deixou que eu utilizo em tudo aquilo que faço. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde eu milito? A sociedade médica. E aquilo que eu fui aprendendo ao longo de 40 anos, hoje 41, eu achei que eu tinha que colocar aos meus colegas. O nome do livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, talvez esteja um pouquinho equivocado, porque eu acho que todos os médicos são médiums, nem os que não acreditam nisso. Não declarados. Nós não temos coragem, muitas vezes, de confessar determinadas ideias que surgem na nossa frente, como se alguém ditasse nos ouvidos o que fazer. Caminha para aí, caminha por aqui, vai para aí afora. E o que me levou a entrar nessa área foi um acontecimento de 1972, quando eu estava em casa e meu pai chegou de uma reunião já no Lar de Frei Luiz, 1972, com uma mancha enorme na camisa de sangue. O que houve, papai?
Eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfísica no Largo Frei Luís. Cirurgia hiperfísica? Que operou o quê? Operei o estômago. Quem te operou? Olha, 2 médicos. Um chamava-se João Pedro e outro Frederico von Stein. Você estava sentindo alguma coisa? Não. Tá bem. Vamos comigo amanhã na Santa Casa. Em 1972, naquele tempo não tinha endoscopia digestiva. Nós usávamos a seriografia esôfago-gastrodenal, né? Então dava-se o contraste e ia fazendo radiografias sucessivas do esôfago, do estômago e do duodeno. Eu estava presente no exame que meu pai estava fazendo. De repente, o colega radiologista vira para mim e fala assim: seu pai foi operado? O que eu ia dizer? Foi? Não. Mas tem alguns sinais aqui de cirurgia. Bom, tudo bem, vamos em frente. Realizaram o exame, nada grave, e nunca mais parei. Bem, essas energias que estão sendo utilizadas nesses procedimentos todos que eu relatei ontem, e que são utilizadas em tudo que está sendo dito aqui, tudo é energia, física e extrafísica. Quando você vai estudar o que a ciência, os nossos cientistas acham sobre a possibilidade de vida em outros planetas, fora da Terra, eles acreditam. Tanto acreditam, que chegam a dividir essas civilizações extraplanetárias em 4 grupos pela escala de Kardashev-Kalantay. Então está aqui. O que eles consideram como civilizações do tipo 1? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, marés, ventos, a luz solar, terremotos, e vai por aí afora. Nós estamos na estaca 0. O que é uma civilização do tipo 2? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que é uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da sua galáxia, no nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E chegam a fim de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e nossa ciência nem sabe o que é. E a história não para por aí. Já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5 e do tipo 6. O que seria uma civilização do tipo 5, de acordo com os nossos cientistas? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entraria nessa história o ectoplasma? Talvez. A origem lá do duplo etérico, não é? E talvez o ectoplasma seja uma utilização de energia extrafísica. E chegam ao absurdo de acreditarem nas civilizações do tipo 6, que atingiram tamanho grau de evolução na tecnologia e na ciência, e evidentemente nós sabemos também na moralidade e no amor, que sabem como construir um universo inteiro. Então, civilizações desse tipo existiam antes de nós existirmos como universo, há 13 bilhões e 400 ou 700 milhões de anos atrás. Comandado por quem? Nós sabemos por quem. Um Cristo planetário da Terra, Jesus. O que é um Cristo planetário? Um espírito que atingiu tamanha evolução no amor, na moralidade, na ciência e na tecnologia, que o tal Criador Deus lhe deu a responsabilidade de um governo inteiro, desde que esse planeta era tão somente uma poeira cósmica. No nosso caso, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, é nele que eu deposito minha confiança. Estão as geleiras desaparecendo, o calor está aumentando, né? Aquecimento global, as espécies estão sendo exterminadas. Olha o que está acontecendo com a Amazônia. Eu tenho solução? Então eu deposito a solução nesse Cristo planetário da Terra. Mas ele sempre atuou quando nós precisávamos. Chegamos num momento de merecimento tal que podíamos receber a informação dos antibióticos. Um espírito preparado para isso, denominado Fleming, traz, por acaso, entre aspas, lá está lá no meu Alienígenas ou Médium, a história, ou também a medicina mediúnica do futuro, a descoberta por acaso da penicilina. Por acaso, nunca. As coincidências são inacreditáveis. Bem, então, nada ultrapassará o limite. O Cristo planetário está nos governando. Na hora que precisarmos, ele encaminhará para cá aqueles espíritos evoluídos que já estão chegando. Nós estamos em via de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que trarão as soluções políticas, sociais, econômicas, científicas que nós precisamos. Bem, será que então seria esse tal ectoplasma, tal energia extrafísica que nós apresentamos ontem?
Aqui está, então, o nosso livro, A Medicina Mediúnica do Futuro, baseado nas conversas com esse espírito médico materializado, tanto tão materializado que impressionou uma chapa fotográfica, quando se materializou, veio com o lírio nas mãos, porque o lírio era o símbolo de Frei Luís, que quando vivia em Petrópolis, era ele que cuidava dos jardins do convento, adorava lírios e violetas. Então, em homenagem a tudo que Frei Luís fez por Frederic, quando ele se materializou e foi fotografado, ele veio com o lírio nas mãos. Paulo César, você tem certeza que isso é um espírito materializado? Não tem alguém se botando aí um gorro de cirurgião, uma máscara, uma camisa branca e saindo aí da cabine onde está o tal médium? Olha, há cerca de 40 anos isso passou pela minha cabeça. Será que não é um médium que está se cobrindo com um lençol, acendendo uma lanterna? Tira isso da cabeça. Tarde demais. Saiu um preto velho chamado Jeremias, um dos protetores do Gilberto Arruda, que é esse médium que aqui está, se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me pegou pela gola e me arrastou para dentro da cabine onde estava o médium em transe mediúnico. E chegando lá, a luminescência do preto velho sempre é pequena, pela humildade. Dentro da cabine se deixou poderosamente iluminar. Desce. Eu vejo o médium enrolado em cobertores, com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. E a entidade materializada ao meu lado. Eu olhava para um e olhava para o outro. Esse foi o médium que foi assassinado em 2015. Uma data que eu nunca mais vou esquecer. Então foi baseado em tudo que eu vi acontecer ao longo desses 40 anos que eu coloco nos meus livros. Isso foi apresentado aqui ontem. O que é um médium? Pergunta 159 do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, perdão. Todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Essa mediunidade está incrustada no nosso ADN, antigamente chamado erradamente lixo. Não existe ADN lixo. Os nossos geneticistas, que ficam a vida inteira estudando esse fenômeno, estão percebendo que a cada momento, não é? A cada evolução, trechos maiores do nosso ADN é aproveitado. Eu preciso de 2,5% para ter um corpo igual a esse. Outros estudos já estão levando a 10%. Tá bem, 10%. Para que os outros 90%? Para que os outros 90% da ADN? Então, à medida que nós formos evoluindo como espécie, trechos maiores serão aproveitados e o homem do futuro e a mulher do futuro terão sentidos mais evoluídos do que nós. Serão mais resistentes a uma série de doenças como as infecto-contagiosas e alérgicas, como o câncer, do que nós. Então, nós estamos em evolução. Estamos em evolução. Bem, qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos, até onde nós estamos entendendo, embora todos sejamos médiums? Aqueles declarados correspondem a cerca de 7% da humanidade. Certo? E onde é que estaria esse detalhe? Na nossa glândula pineal. Já foi falado aqui, então eu vou talvez ser um pouquinho mais rápido, mas estão buzinando aqui para me prender um pouquinho nessa imagem. Bem, segundo informações aí do nosso médium, Divaldo Pereira Franco, estão chegando 4 grandes vertentes de espíritos evoluídos na humanidade. Espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez já estejamos vendo isso acontecer no nosso país. Espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão invenções que beneficiarão toda a humanidade, não somente um pugilo dos mais ricos. Espíritos altamente evoluídos no ramo da arte. Entremos hoje no Google, já estamos vendo criança com 2, 3, 4 anos realizando sinfonias em piano. O pé da criança nem alcança o pedal do piano. Violino, e vai por aí afora. E a vertente mais importante que eu considero, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Então, nós não seremos somente 7%. Vamos passar para 10%, para 15%, para 20%, para 25%, 30%. Os cientistas terão médiuns em suas casas, terão que se voltar para o assunto. Os filhos deles serão médiuns. Então, aqui eu considero a vertente mais importante. Aqui está a nossa glândula pineal, já foi exaustivamente detalhada pelos colegas que nos precederam, não é? E, ao longo dos anos, tem sido estudado, não somente pelos nossos amigos espirituais, como também pelos nossos pesquisadores encarnados.
Então, André Luiz, fenômenos nervosos emotivos ligados à mediunidade por princípios eletromagnéticos, 1945. Edgar Armand, exerce grande influência nas comunicações mediúnicas, 64. Carlos Torres Pastorino, modulação de correntes energéticas mediúnicas, 69. Francisco Cajazeiras, o Enubor Farcuri, associação de transe mediúnico com a secreção de melatonina, hormônio do sono, 1990. E o nosso amigo Sérgio Felipe de Oliveira, através de pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia, relata a presença dos cristais de apatita magnetizados capazes de repelir e atrair campo de energia. Quanto maior o número de cristais, maior a capacidade de uma pessoa captar a tal energia, evidentemente incluída aí a mediúnica. Aqui está uma dessas fotografias conseguidas pelo Felipe, em que se vê nitidamente os cristais de apatita depositados na glândula pineal. Então, quanto maior o número de cristais de apatita, maior a energia mediúnica de um médium. Um médium com número, então, considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Caiu na extrafísica. Civilizações do tipo 5. Essas civilizações que sabem utilizar tamanha quantidade de energia de forma inteligente não saberiam da existência do espírito, das energias mediúnicas? Eu poderia habitar uma sociedade dessa? Não. Energia também está no pensamento. Os nossos amigos dizem que em torno de nós estão as formas de pensamento, que denunciam aquilo que eu estou pensando. Se eu fosse um terrorista, estou pensando em encher minhas roupas com bomba, explodir um avião, derrubar um prédio. Eu poderia habitar uma civilização desse tipo? Então, por enquanto, nada. Mínima chance. Bem, a energia em 7 octilhões de átomos, só energias físicas. A energia existente em um corpo humano de 85 quilos seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Também falei isso ontem. Vós todos sois deuses. Cara, se eu soubesse utilizar a energia que eu tenho no meu corpo físico de forma inteligente, eu acho que eu acalmaria o mar ou o vento, pelo menos em torno de onde estivesse. Será que foi isso que ele usou? Foi isso que ele fez? Então, tudo é energia utilizada de forma inteligente, mais ou menos inteligente. Então, vejam a distância que nós estamos dessas civilizações. A distância que nós estamos dessas civilizações. Eu não posso utilizar tamanha quantidade de energia, eu não posso mesmo. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda. Quer dizer, a energia só no corpo físico? Meu amigo Décio, estou eu andando com meu carro há 2 ou 3 meses atrás, no Rio de Janeiro. Aí vem na minha direção, estava parado no sinal, um jovem muito bem vestido, dos 15, 16 anos, no skate, uma mochila, indo para a escola. Tranquilo. Passa pelo meu carro, no sentido contrário, e dá uma cusparada no meu para-brisa que inundou. Simplesmente eu não pude mais ver nada. Para piorar, estava sem água no limpador. Toda vez que eu sou defrontado com um desafio desse, eu entro em oração. Eu não estava vendo nada, saltei do carro, fiquei de joelhos na calçada e elevei meu pensamento a Deus. Senhor, permita que eu possa utilizar as 160 mil bombas atômicas que eu tenho somente no meu corpo físico e direcionar a esse irmãozinho. Vou começar pelo skate. Não vai sobrar nem a alma. Então, eu não tenho condições de utilizar essa energia. Estão percebendo? Então, ela está em nós, está em latência em nós. Vós todos sois deuses. Então, à medida que nós fomos evoluindo, conseguimos controlar nosso ódio, não é? a nossa vontade de vingança. Isso está em nós, ainda estamos mais perto da animalidade. Foi mostrado isso agora do que dos seres humanos evoluídos. Então, eu, felizmente, não. Imagina o que um terrorista não faria se soubesse utilizar toda essa energia, só falando das energias físicas, hein? De forma inteligente. Por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Descritas daqui ontem, descritas em vários, não é só nos meus livros, não, em vários livros, Medicina Mediúnica do Futuro. Certa vez eu estava com um professor que não acreditava em nada, E aí,
desenvolveu uma insuficiência mitral. Quer dizer, o sangue bombeado pelo coração não ia só para frente, voltava e se acumulava nos pulmões. Asma cardíaca, não estava conseguindo mais operar e eu era o primeiro assistente dele, eu que estava realizando as cirurgias dos pacientes que seriam operados por ele. Toquei no assunto. Ô, professor, eu faço parte de um grupo que só sabe qual é. Só não tem vez de tantas pessoas lá serem beneficiadas, o senhor não gostaria de ir comigo, não? Ele comparava o Lar de Frei Luís à colônia de Ginjones, onde mais de 1000 tinham se suicidado, lá na Guiana Inglesa. Bom, mas a coisa estava piorando, ele já estava indo para o Instituto do Coração em São Paulo para colocar uma prótese. Aceito. Amigos, foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. Não é só como médico, não. É como ser humano. Ele foi colocado no leito e o Frederic saiu da cabine, não materializado, mas encarnado no seu médium. Se aproximou do leito, levantou a mão de uma luz elétrica azulada, fraca, que estava sobre o leito e aumentou um pouquinho a luminescência. Luz fraca, mas dando possibilidade de tudo ser visto. Paulo César, fique ao meu lado. Aquela voz germânica, né? Cirurgião do exército nazista. Paulo César, fica ao meu lado. Chamou para nosso lado mais 4 colegas médicos presentes à reunião. Ronaldo Gazola, cirurgião, secretário de saúde durante 7 anos do estado do Rio de Janeiro. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. Paulo Roberto, professor de angiologia da UERJ. José Carlos Campos, anestesista. 5 médicos. E começou a massagear o tórax do meu professor. Ele estava com a camisa já desabatoada. O médico estava nu, da cintura para cima. Uma calcinha de pijama aí bem simples. E nós estamos olhando o que acontece. E ele fala, Paulo César, sim, você está vendo o que está acontecendo? Sim, Frederico. Então relate em voz alta para os seus colegas o que é que você está vendo. Frederico, ainda você está massageando o tórax do meu professor? Eu estou vendo uma mancha de sangue. E no meio dessa mancha de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ficamos olhando para o outro, aquela peça ensanguentada. E eu tomei coragem de fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro, mediúnica, saberá como fazer isso. Nós fomos desmaterializando, desintegrando molecularmente a peça defeituosa. E à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos materializando no local uma prótese de ectoplasma. Então não houve solução de continuidade. Então, com o tempo, essa válvula rapidamente vai adquirir as mesmas características do receptor e não vai haver rejeição. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Fotografei, está no livro Medicina dos Espíritos. E quando nós saímos dessa reunião, o cardiologista Luiz Augusto pediu para ver a peça. Cardiologista. Deixa eu ver isso, Paulo. Tá aí. Ele olhou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está presente. Estamos com um cardiologista presente. Até a cordoalha tendinosa. Uns filetes que impedem que a válvula mitral abra mais do que seja necessário. O cardiologista que estava vendo isso. Daquele dia em diante, tudo que ele sentia desapareceu. Passou a operar normalmente. Passaram-se 7 anos. Passou 7 anos, teve um infarto fulminante, desencarnou, sem nunca ter acreditado que tinha sido submetido a uma cirurgia hiperfísica. Agora acredita. Paulo César, se era uma pessoa absolutamente descrente, como é que recebe uma graça dessa? Como é que uma pessoa descrente... Talvez eu tenha a resposta. Ele, quando tinha 9 anos de idade, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma das pernas. Sem uma das pernas, se transformou num dos maiores cirurgiões que eu vi atuar. A maior parte dos pacientes que ele operava eram pacientes cancerosos indigentes. E ainda, utilizando os seus conhecimentos, as suas amizades, construiu um prédio de 4 andares para atendimento de crianças cancerosas. O cara precisa acreditar em alguma coisa? Precisa de religião?
O mais importante é a conduta, não é a crença. Quem precisa de religião sou eu. Bem, isso tudo está descrito aí no livro A Face Oculta da Medicina. Então, nós não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada para a manipulação dessas energias. Olha só, chega em casa, principalmente os jovens aí, bota aí o nome dessa médium russa, Nina Kulagina. Conseguiu-se um filme, vocês vão ver na internet isso, conseguiu-se um filmete de 7 segundos dessa médium movimentando com a sua força mental fósforos e pedacinhos de papel. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, o filmete de 7 segundos demorou 7 horas para ser feito. Sabe por quê? Porque a cada meia hora, a médium perdia 1,5 kg da sua massa física. Ficava estafada. Tinha que parar, tinha que ser hidratada, tinha que se alimentar, tinha que descansar para depois continuar. Então, nós não temos ainda constituição genética para utilizar as tremendas energias existentes entre nós. Dentro de nós. Você estude seus deuses, aqueles que fazem, que acreditar em mim, farão as mesmas obras que fazem, outras maiores ainda? Não, o nosso amigo acalmava o mar, acalmava o vento, eu vou fazer obras maiores ainda do que ele. Bom, eu sou imortal, eu acho que eu vou chegar lá um dia lá, aí na noite da eternidade dos tempos, não é isso? Bem, não temos inteligência, mas acho que estamos a caminho. Acho que estamos a caminho. A genética da inteligência. Aí está uma dessas cientistas, Catherine Pollard, que resolveu estudar a genética da inteligência. E ela cita, então, nos seus estudos, uma região genômica que ela denominou HAR1. Bem, vamos ver quais foram as conclusões que ela chegou. Essa região genômica é composta por 118 bases. O nosso ADN, nosso genoma total, tem 3 bilhões de bases. Somente 118 estariam relacionadas com a inteligência. Esse HAR1, segundo as pesquisas dessa cientista, permaneceu inalterada por 300 milhões de anos. Porém, nos últimos 6 milhões de anos, vem sofrendo uma taxa elevada de mutações coincidentes com o aumento progressivo na nossa inteligência. Pergunta-se, o que estaria mantendo essa região HAR1 inalterada por 300 milhões de anos? Por que somente nos outros 6 milhões de anos, coincidindo com o trabalho que você apresentou, ela estaria se acelerando? Resultado, nós estamos aumentando cada vez mais rápido a nossa inteligência. Outra informação. Anne d'Ambricourt-Malassez, uma das maiores paleontólogas da história, diretora do Museu de História Natural de Paris, e resolveu estudar o osso maxilar, aquele que único que se movimenta no nosso crânio, maxilar inferior. Bom, para ela estudar a evolução do maxilar inferior, ela tinha que pegar o crânio dos hominídeos, dos pré-humanos, e virar de cabeça para baixo. Quando ela virou de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração em outro osso que ela não estava pensando em pesquisar. O osso esfenoide, o mais complexo osso do nosso corpo. O primeiro que se forma na vida embrionária e sobre o qual se assenta o nosso cérebro. O que ela percebeu? Vai diferenciar um pouco do trabalho que você apresentou. Pouca coisa, mas vamos ver o conjunto. Ela percebeu que ao longo das eras, esse osso esfenoide sofria inclinações. Quando o esfenoide se inclinava, aumentava a nossa calota craniana e, evidentemente, a nossa massa encefálica. E nós nos tornávamos mais inteligentes e mais eretos. Então, aquela teoria das savanas, de que nós andamos em 2 pernas porque nos esforçávamos para olhar sobre a relva, sobre a savana, o predador que vinha na nossa direção, ou a caça que nós precisávamos para a nossa sobrevivência, caiu por água abaixo. Bem, há 60 milhões de anos, o esfenoide era plano. Né? Tem um animalzinho lá da ilha de Madagascar que tem o seu esfenoide plano. Como o nosso era 60 milhões de anos atrás. Primeira inclinação, 40 milhões de anos, surgiram os grandes símios, aliás, os macacos. Aliás, os símios. Muita informação. Há 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. Há 6 milhões de anos,
nova inclinação, surgiu o gênero Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos surge o gênero Homo. E há 160 mil anos atrás, a quinta inclinação, e surgimos nós. Há alguma variação em termos de era, mas o mais importante é o conjunto. Bem, então quer dizer que quanto mais inteligente eu sou, aumenta o número de neurônios no meu cérebro? Porque tem expansão. A ciência está dizendo que só conhece o que acontece em 4% do universo. Para me compreender o que acontece em 30% do universo, quantos neurônios eu precisaria ter no meu cérebro? E quando eu conseguir compreender o que acontece em 50% do universo, como é que eu vou atravessar a vagina da minha mãe quando eu for nascer, na próxima encarnação? Que quantidade, que qualidade de músculos do meu pescoço e dos meus ombros equilibrarão uma cabeça desse tamanho? Além disso, nós temos uma corrente elétrica circulando pelos neurônios e que aumentarão de forma surpreendente a temperatura do meu corpo e poderá prejudicar uma série de outras funções. Então, como foi dito claramente aqui, não é o número de neurônios que aumentará a minha inteligência, e sim a qualidade dos neurônios e o conjunto de sinapses que se formarão no futuro. Então, captarão melhor o pensamento e a inteligência que está no espírito, e não no corpo físico. Cirurgiões maxilobucofaciais estão percebendo algumas alterações em arcadas de crianças, arcadas dentárias de crianças japonesas e americanas, que estão prenunciando uma sexta inclinação. Isso me parece estar de acordo com a previsão de que estamos subindo de planeta de provas e expiações para a regeneração. Acredito, então, que os espíritos que trarão as soluções que precisamos necessitarão de corpos melhores do que os nossos. Então, mais ou menos está se encaminhando para aquilo que nós estamos vendo ou estamos recebendo em forma de informações mediúnicas dos nossos amigos do plano espiritual. Bem, então estamos caminhando na direção de um aumento da inteligência que nos permita a utilização mais inteligente das energias em nós existentes. A medicina mediúnica do futuro, até onde eu entendo, será, então, energia pura, mentalmente direcionada, que me parece que era o que o médico dos médicos utilizava. A mesma energia que o médico Jesus utilizava em seus procedimentos. Alguém tocou em mim. Senhor, não sabemos quem foi, mas alguém tocou em mim. Eu senti uma virtude de mim se desprender. Uma energia se desprendeu. E, evidentemente, ele não estava sozinho. Médicos espirituais o estavam acompanhando. Ele só sentiu a energia sair. Ele percebeu que a energia saiu. Quem é que utilizou aquela energia na cura da hemorroísa? Primeiro, médicos que o acompanhavam. Segundo, a fé da hemorroísa, que criou as condições necessárias para que atingisse a cura. Agora, como é que alguém pode curar uma hemorroísa sem conhecer todos os detalhes de uma hemorroide? Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen. Ninguém pode fazer um cego de nascença enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular, uma das mais complexas estruturas conhecidas pela nossa biologia. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Só pode ter aprendido com civilizações que nem mais existem, planetas que mais existem, mas que ele aprendeu, aprendeu. E eu também vou aprender, eu sou imortal. Então eu vou saber como, mais cedo ou mais tarde, através de conhecimento científico, tecnológico e utilização inteligente da energia, como transportar células do meu perispírito ou do perispírito dos meus pacientes para cá. Então, isso é questão de tempo. Ainda não temos ainda autorização nem merecimento para alcançarmos. Mas o que me foi colocado à frente, me parece que serão lampejos, eu disse isso ontem, do que será a medicina mediúnica do futuro. Os médicos serão poderosos médiuns. E que, quando apresentarem essa formação genética, serão desenvolvidos pelos professores de medicina das escolas do futuro, que serão profundos conhecedores do assunto. O que será possível a um desses médicos médium do futuro? O que será possível a um desses médicos médium do futuro? Vou colocar baseado no que eu tenha visto, hein? Percepção do mundo espiritual pela evidência.
Meu pai, durante 50 anos, foi o principal médium vidente do lar de Frei Luís. E também médium de efeito físico. Às vezes nós saímos, não dava tempo de levar ele em casa, da reunião do Frei Luís, e papai, vamos comigo até o hospital, eu tenho um paciente para ver, me aguarda lá no estacionamento, eu vejo o paciente, volto e levo você em casa. Tudo bem? Tudo bem. No caminho para o hospital, o carro ficava empesteado com cheiro de éter com cânfora, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que é que está acontecendo? Olha, os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Bom, eu não tinha evidência dele. Então ele estava vendo e, através da ectoplasmia dele, estavam me dando essa prova. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida. Não é mais ou menos nítida, não. É nítida, precisa. E pela clareaudiência. Eu vou ouvir o que eles vão me dizer. A visão por transparência. A visão microscópica e a visão ultramicroscópica. Se eu tivesse visão por transparência microscópica e ultramicroscópica, se os médicos tivessem esses sentidos ultraevoluídos, quantos desempregados nós promoveriam na humanidade? Porque nós íamos precisar de toda essa tecnologia que utilizamos hoje no diagnóstico do nosso paciente. Não chegou o momento. Não chegou o momento. As cirurgias hiperfísicas. A desintegração molecular de anomalias. Se eu soubesse como desmaterializar uma placa de ateroma numa coronária, como foi feita com a placa, como a válvula mitral do meu professor, se eu soubesse como desintegrar um corpo estranho, um parasita, o que eu não faria? Eu acho que eu seria comparado a um dos deuses da mitologia grega. Se eu pudesse utilizar toda essa energia e esses supersentidos que eles estão dizendo que o médico do futuro terá. A materialização de próteses de ectoplasma, a percepção das causas kármicas das doenças, isso fará parte dos nossos congressos na medicina futura, dos nossos simpósios, das nossas sessões clínicas. Nós estamos tratando os efeitos, nós sabemos a causa. A maioria das causas não relacionadas, a maioria das doenças que nós apresentamos está relacionada com o nosso comportamento na atual encarnação. Mas e as que acometem, por exemplo, como eu mostrei ontem, em crianças que nem nasceram? Um tumor maligno que começou no feto, antes da criança nascer. Claro, só pode estar em razões do que aconteceu lá atrás. Os simpósios de congressos e sessões clínicas e todos os encontros médicos do futuro saberão como analisar o que aconteceu no passado. Então vejam como nós ainda estamos engatinhando no escuro em relação, principalmente, ao tratamento das doenças genéticas. Incursões incorpóreas e muito mais. Podem essas inteligências extrafísicas, a planeta de provas e expiações, né? O governador do nosso planeta tem sob sua responsabilidade 22 bilhões de espíritos. 22. Encarnados entre 7 e 8 bilhões. Encarnados. E os outros? Então, todos nós sabemos, está no livro do André Luiz, do Emmanuel, Joana de Ângelos, a quantidade, os bilhões de espíritos ainda em baixa evolução que estão rodeando o nosso planeta. Todos nós sabemos disso. Podem essas inteligências extrafísicas causar algum tipo de dano ao nosso corpo físico? E até mesmo dificultar o trabalho de um médico? Essa fotografia foi feita em 1983. Esse indivíduo foi envolvido num escândalo e o jornal o Globo foi lá fazer uma reportagem com ele. E quando estava fazendo a reportagem, fizeram uma fotografia desse indivíduo fumando. Nitidamente, na fumaça do cigarro, se desenhou uma horrenda caratonha. 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma basta cabeleira e um ouvido, como se a entidade estivesse abocanhando a cabeça do tabagista. O tabagista, para mim, é um suicida. No tabaco queimado existe uma partícula chamada 3,4-benzopireno, que é uma das mais poderosas partículas cancerígenas conhecidas pela ciência. Do lado de lá não vou ter nicotina, não vou ter álcool, não vou ter crack, não vou ter ópio, não vou ter maconha. O que eles fazem? Nós sabemos. Vão se aproximar de nós e vão sugerir. Experimenta. Entra na estrada. Principalmente nos jovens. Se nós entrarmos, nós estamos utilizando essas drogas estupefacientes
E quando utilizamos essas drogas, exalamos determinados fluidos que eles aproveitam, encostados na nossa aura. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Então eu coloco a reflexão pessoal de cada um que está vendo essa figura. Qual é a minha? Eu acho que esse camarada é um médio de efeito físico. Dele se desprenderam moléculas de ectoplasma que moldaram a silhueta de um espírito obsessor e a fumaça acompanhou naquele momento exato e moldou a silhueta de uma entidade pouco evoluída, irmão obsessor, que estava acompanhando esse fumante. Em certa ocasião, eu estava com a esposa de um primo, do primo da minha esposa, a esposa do primo da minha esposa, é isso mesmo. Esposa do primo da minha esposa. E ela estava internada num dos maiores centros de atendimento cardíaco do Rio de Janeiro. Procardíaco. Já estava internada há 40 dias com uma pericardite. Ninguém conseguia identificar a causa da pericardite. Acumulava líquido em volta do coração, chegava a tal ponto que comprimia, o coração parado, já tinha feito 2 ou 3 paradas cardíacas, punção na secreção pericárdica, bota no meio de cultura, nada crescia. Então ninguém sabia o que estava causando a pericardite. Talvez a tuberculose. Aí o marido dela foi lá em casa e falou assim, Paulo César, será que você podia me ajudar? Eu estou com 2 filhos pequenos. A minha esposa está internada há 40 dias, já teve 2 ou 3 paradas cardíacas. Eu vou ficar viúvo com 2 crianças? Vou tentar. Aí fui e conversei com o presidente lá do lar do Frei Luiz, na ocasião, o Luiz da Rocha Lima, e pedi autorização para levar o Gilberto Arruda no CTI. Está descrito num capítulo chamado Médiuns no CTI, a face oculta na medicina. E levei. Botei uma roupa branca nele, conversei lá com um colega do CTI, que chefiava, entrei com ele naquela parafernália de um CTI cardíaco. Chegamos perto do leito, do box, estava a paciente ofegante, toda lá com aquela paramentalha, aquela parafernália toda de um CTI cardíaco. Eu olhei e falei, Gilberto é mecânico, era mecânico de automóveis. Eu acho que nós não vamos ter muita coisa a fazer, não. Calma, vamos entrar em oração. Ficamos 2 ou 3 minutos orando. Aí o Gilberto virou para mim e falou assim, olha, Paulo, eu não sei se você vai acreditar, mas aí nesse leito tem uma medonha de uma entidade amarrada. A impressão que eu tenho é que ela está hipnotizada. Está amarrada no leito. E do seu corpo estão partindo prolongamentos negros, parece pinche, que estão envolvendo o coração, o cérebro e os rins da paciente. Esses medicamentos todos que eles estão utilizando não chegam onde tem que chegar. Meu Deus, o que nós vamos falar? Vamos continuar em oração. Mais 2 e 3 minutos de oração, vira o Gilberto e me diz, olha, o Frederico chegou com um grupo de médicos e enfermeiros. E aí começou a utilizar a linguagem dele de mecânico de automóveis, me descrevendo com minúcias, com detalhes. Eu ficava atordoado com tudo que ele estava vendo. Olha, estão montando aí um equipamento com uns frascos, parece vidro, cristal, com líquido verde, lindo, um líquido verde parece esmeralda. E estão canalizando, aí ele, em vez de falar tubo, ele fala uma mangueira. Estão canalizando esse tubo verde para o corpo dela, através de umas mangueiras aí, ó. Olha, o líquido está entrando verde, está percorrendo o corpo dela todo e está sendo recolhido do outro lado, negro. Ó, está entrando verde, está começando a clarear, e está clareando também no frasco que está do outro lado do leito dela. Olha, Paulo, agora está entrando verde, está correndo todo verde e está saindo verde. Quer dizer, algum trabalho de purificação foi feito. E a tal entidade que você viu amarrada no leito? Já levaram. Sim. E agora? Estão retirando o equipamento. Olha, já estão indo embora, mas deixaram um enfermeiro aí de prontidão. E agora? Chama o marido dela aqui. Tá bem. Aí fui lá fora. Fernando, olha, estão pedindo para você dar uma chegada lá no leito da sua esposa. Calma, talvez queiram te dar uma prova de que ela foi atendida. Vamos lá comigo. Aí chegamos, já não era mais o Gilberto, era o Frederico que estava encarnado nele. Eu percebo pela voz, né? Muda a voz, muda a tonalidade, muda a personalidade. Paulo César, estenda a sua mão. Estendi a minha mão. Ele botou a mão em cima da minha. Quando levantou a mão, toda a palma da minha mão estava coberta por um coágulo sanguíneo ainda quente. Calma, Fernando, eu te falei que seria dado uma prova de que a tua esposa foi ajudada. Aí fui lá fora, levei a minha mãozinha no banheiro, volto. E agora? Podemos sair? Já era o Gilberto. Podemos sair. Quando eu saio, em frente tinha um box com uma senhora com o marido em coma induzido, com os olhos arregalados em cima de mim.
Meu Deus, ela viu o que aconteceu. O que eu ia fazer? Dei algumas palavras de consolo, né, de coragem, e saímos. Naquele dia em diante, tudo que estava sendo feito passou a dar resultado. 2 ou 3 dias saiu do CTI, foi para a semi-intensiva. 2 ou 3 dias saiu da semi-intensiva, foi para o quarto. 2 ou 3 dias saiu do quarto, foi para casa, e hoje é avó. Aí eu pensei comigo, cara, eu acho que eu vou dar uma chegada lá no CTI e perguntar aos colegas o que aconteceu. Vou ou não vou? Ah, vou. Vou lá. Colega, 40 dias aqui sem nada dar resultado, o que aconteceu? Era tuberculose, não era tuberculose, antibiótico de tudo quanto é jeito. De repente, tudo funciona, ela está em casa. Olha, Paulo César, nós não sabemos o que aconteceu. Nós estamos achando que o tal micro-organismo que estava promovendo a pericardite sofreu algum tipo de mutação e tornou-se sensível aos antibióticos que nós estávamos utilizando. Raciocinem comigo. Olha só, se eu tivesse a seguinte conduta, colegas, por favor, colegas daqui do CTI, dá uma chegadinha aqui, senta aqui, senta aqui. Você sabe por que aquela paciente que vocês estavam tratando há 40 dias não estava funcionando? Nada do que vocês faziam? Estava com um espírito obsessor aqui nesse leito, ó. Eu trouxe um médico de efeito físico, entendeu? Purificamos todo o organismo dela através da ajuda de médicos espirituais, por isso que os resultados de vocês começaram a funcionar. Onde é que eu estaria agora? Com o meu certificado de médico cassado. Então não chegou o momento ainda. Agora, já pensou se você levasse essas informações precisas aos meios de sustentação da nossa medicina pública? Quanto não estaria sendo economizado caso nós tivéssemos uma associação das duas medicinas? Perceberam? Bem, eu estava com esse livro aí quase pronto. Aí eu pensei comigo, será que existe algum médico, médium ou médica médium que possa me dizer o que acontece com ele ou com ela quando ela entra dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de uma enfermaria? Bom, aí tem uma médica lá no Frei Luís. Está há 7 anos conosco. É cirurgiã e proctologista. Muito fechada, médium muito séria, médium mesmo. Aí me aproximei dela. Colega, eu estou escrevendo um livro assim, assim, assim. Você podia me dizer o que acontece com você quando você está na enfermaria, no centro cirúrgico? Vou pensar. Passou 10 dias, não deu resposta nenhuma, eu voltei à carga. E aí, você pensou? Eu estou com o livro pronto. Ou você me diz alguma coisa, ou eu encerro o livro. Olha, eu vou atender o seu pedido com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom. Coloca um pseudônimo, botamos um pseudônimo lá de Atena. E ela começou, fiz 16 ou 17 perguntas, eu mandei por e-mail, ela começou a me responder. Respostas longas. Tudo que ela estava me respondendo era o que eu tinha colocado nos 12 capítulos que já estavam prontos. E ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra no centro cirúrgico, vê mais médico desencarnado do que encarnado. As equipes estão rodeadas por outras equipes. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico, espiritual, o imortal, o energético, o transmissor da vida ao corpo humano. Estão intuindo os colegas que estão operando, vai para a esquerda, vai para a direita, não faz isso, faz aquilo. Ela, num determinado momento, assessorada pela chama de mentores, ao lado dela, mentores, não é? Médicos espirituais que a acompanham, a visão dela adquire transparência. Ela penetra dentro do corpo dos pacientes e vê os órgãos por dentro. Quando ela está dentro dos órgãos, a visão começa a adquirir microscopia, ultramicroscopia, ela vê a célula, ela entra dentro da célula, ela vê cromossoma. Meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Aí o pessoal da minha geração deve lembrar de um filme da década de 60 chamada Viagem Fantástica. Cientistas miniaturizam um submarino com cientistas dentro do submarino, injetam na corrente sanguínea do paciente com uma lesão cerebral. Eles vão até a lesão cerebral e eliminam a lesão cerebral com raio laser. Ela diz que, num determinado momento, ela começa a navegar pela corrente sanguínea do paciente, vendo a hemácia passar por cima, pela esquerda, pela direita, por baixo. Aí eu me lembrei do filme. Vou botar o nome, Viagem Fantástica. Botei. Me dá 5 minutos. Linda criança, né? Minha neta, Isabela. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, a minha nota foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. Está com 4 anos, não fala, não senta, não anda,
nem come. Está com uma sonda no estômago para ser alimentado. É impressionante a precisão do Deus pregado pelas correntes religiosas que não aceitam a reencarnação. A precisão é impressionante. Ele pega 3 seres vivos, vírus, inseto e humano. O vírus entra do mosquito. O mosquito pica a gestante. O vírus percorre a sua corrente sanguínea, atravessa a placenta, entra no feto. E entre milhões ou bilhões de células, ele vai exatamente onde? Na célula tronco neuronal, absorve a energia da célula tronco neuronal e a criança não produz todos os neurônios que ela precisa. É muita precisão. Bem, graças a Deus está na minha família. Vamos ver agora o outro lado da história. Pesquisadores da USP implantaram tumores malignos no cérebro de ratos. Esses tumores malignos acometem principalmente crianças. E esses tumores malignos já tinham, inclusive, desenvolvendo metástases ósseas no animal. Pegam os vírus da Zika e injetam dentro dos ratos. O vírus da Zika destrói todas as células cancerosas e não ataca mais nenhuma. Meu Deus do céu, só o espiritismo pode explicar uma situação dessa. Muito bem. O que é verde é o neurônio. O que é verde é neurônio. O que é azul é células tumorais. O que é vermelho é o vírus da Zika. Tudo que os senhores estão vendo aí de colorido é câncer. Tudo que está aqui de colorido é câncer. Então vamos lá. Tumor cerebral com metástases ósseas. Está a coluna toda do animal comprometida. Injeta o vírus da Zika. Crianças desse tipo, atualmente, nós temos que abrir o crânio, tentar tirar o tumor do cérebro e depois fazer químio e radioterapia. A maioria morre. Então, esse grupo de espíritos estão vindo com uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. 3.000 crianças com microcefalia. Só o espiritismo pode explicar uma situação dessa. E aí, uma das pesquisadoras, estamos empolgadíssimos, ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor, lembra a pesquisadora Maiana Zatti. Repito essa frase que já foi colocada hoje e ontem. Então, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Eu estava com uma paciente para ser operada com câncer de mama, e lá do Frei Luís, e estava com tudo pronto. E recebemos a informação: Paulo César, não opere essa paciente antes que o João Pedro dela trate. Tá certo. Mas na mesma semana o Frederico, olha, pode operar porque já foi autorizado. Mas o João Pedro não cuidou dela. Pode operar. Aí eu levei a informação ao Racha Lima, o presidente. Doutor Racha Lima, eu estou com tudo pronto da Daniole com câncer de mama para operar. Era para o João Pedro atendê-la numa das nossas reuniões de materializações. Mas o Frederico me disse, hoje, quarta-feira, que ela já pode ser operada. O que eu faço? Nada. Vamos ter uma reunião de materializações sábado, e sábado nós vamos saber o que fazer. Entramos na reunião. Pela primeira vez eu vi o fenômeno da levitação, entre aspas. Não há uma levitação do corpo, o que há uma garras de ectoplasma que pegam o instrumento e ele foi isso que levou Allan Kardec a se aproximar do espiritismo. Abrir a porta para o espiritismo, as mesas girantes. E nós temos lá uma trombeta, ou 2 trombetas de alumínio pintadas com luz fosforescente, com tinta fosforescente. Você está na escuridão, porque o ectoplasma ele é sensível à luz, mas a trombeta você vê, está pintada com luz fosforescente. No final da reunião, a trombeta levita, entre aspas, e desce. O bocal interno, menor, fica na cortina da cabine, onde está o médium em transe. A entidade materializa tão somente a laringe, encaixa, acopla no bocal menor e a trombeta amplia a voz da entidade, através do fenômeno da voz direta. Se a laringe não estiver solidificada e iluminada, você não vê, mas ouve a voz. O que me impressionou? A dificuldade do Frei Luís, que era quem estava dando a mensagem, falar graças a Deus. Então, quer dizer, ele sai de um plano de alta vibração, mergulha no nosso. É como se eu tentasse falar mergulhada na água. Deu uma mensagem, no final, o Rocha Lima indaga. Frei Luís, aqui estamos a seus pés. Podemos fazer mais uma pergunta? Sim! A nossa irmã Iole precisa ser operada. Recebemos a informação que João Pedro iria tratá-la primeiro, mas Frederico autorizou Paulo César a operá-la. O que devemos fazer?
Iole será operada por João Pedro através de Paulo César. Então, quer dizer, eu sou médium sem saber nada? Essa cirurgia foi feita há quase 40 anos atrás. E nunca, apesar da gravidade, a paciente apresentou qualquer sinal de recidiva. Tudo correu bem. Amigos, muito obrigado pelo convite, pela paciência, pela atenção, pela gentileza, pela educação. Deus ilumine todos vocês, suas famílias, seus lares e seus locais de trabalho. Graças a Deus. Gostei de ver a animação. Está todo mundo animado? Olha, você sabe que eu não sou gaúcho, mas gosto muito dos ditados gauchescos. Eu imagino que vocês estejam como eu. No meio da tarde, levantamos 6 horas da manhã, depois de dormir a 1 hora da manhã, e eu estou mais animado que potrilho no pasto. E não podemos perder a animação, porque o dia está sendo realmente muito venturoso. Mas nós estamos agora quase no final desse encontro, deste horário, né? Mas eu queria lembrar o seguinte, nós estamos quase na reta final com as camisetas do físico André Luiz. E só para vocês saberem, o projeto dele é Coração do Mundo, amparo de mulheres, mães e gestantes refugiadas do Haiti. Aulas gratuitas de língua portuguesa, ensino profissionalizante. Doação de enxovais. Estão montando uma fábrica de costura para empregar essas irmãs do Haiti. Então, essa venda de camiseta é revertida tudo para essa instituição, uma obra magnífica. Então, no intervalo, aqueles que puderem ajudar, talvez, quem sabe, não deixar ele voltar com uma camiseta sequer para São Paulo. Nós estamos agora, são 15 horas e 30 minutos. Estamos razoavelmente dentro do horário. Só temos o seguinte, os 2 palestrantes de agora e mais o André Luiz, às 16 horas tem que sair para o aeroporto. Então, nós temos previsto agora algum tempo de pergunta. Então, talvez não dê para a gente fazer o tempo total, porque poderia atrasar o voo deles, nós não queremos isso, né? Gostaríamos de retê-los em Curitiba, sim, mas eles precisam voltar para os seus lares, porque a jornada continua. Então, a gente sugeriria que a gente fizesse algumas perguntas bem objetivas, talvez uns 10, 15 minutos no máximo, né? E daí nós temos 30 minutos de intervalo. Tudo bem para vocês? Tá? E depois, aqueles que quiserem fazer perguntas, eles atendem pela internet, pelo telefone. Eu imagino. Então, eu vou pedir para as nossas meninas do departamento acadêmico que abram os seus microfones e começarem as perguntas. Só pedimos que aquele que quiser fazer a pergunta, levante o dedo para elas localizarem, faça a pergunta de pé e o mais objetivamente possível. Tudo bem? Vamos lá, então. Quem é o primeiro? Aqui tem uma pessoa ali. Olá. Eu gostaria de saber uma explicação sintética, então, já que temos pouco tempo, qual a origem espiritual das doenças autoimunes, ou qual a explicação nesse sentido? Para qual, para o doutor? Bem, a grande maioria das nossas doenças, diz Emmanuel, guardam no corpo espiritual a gênese delas, as causas. A grande maioria, não todas, né? Porque algumas são adquiridas aqui. As doenças autoimunes, a gente pode ver que de repente é o próprio organismo atacando a si próprio, desencadeando a produção de anticorpos contra as suas próprias células, e como se fosse uma autoagressão exercida, não se aceitando diante do próprio funcionamento do seu corpo.
não existe uma causa definida, orgânica, dentro da ciência ainda para a gente colocar dessas doenças autoimunes. Então, isso nos leva a raciocinar de que é bem provável que a causa, a gênese disso aí venha exatamente das experiências equivocadas que aquele espírito possa ter tido em existências anteriores. Mas a medicina, que é o recurso divino, a resposta de Deus ao sofrimento do ser humano, às suas angústias, às suas dores, mesmo assim, ela ainda oferece metodologias de tratamento que não levem à cura, mas podem levar à suavização, à melhora, ao alívio dos efeitos dessa autoagressão. Isto colocando sobre o aspecto estritamente médico desse tratamento. Nós vimos ao longo deste evento e pelos exemplos que nos foram colocados aqui, que o Paulo nos trouxe aí de diversas situações, que assim como pode acontecer nas cirurgias, também pode acontecer em algumas situações clínicas, em que o paciente possa, ao ser liberado das suas injeções kármicas, talvez conseguir a sua melhora definitiva. Mas, pelo menos, o que as estatísticas mostram na atualidade é que as doenças autoimunes, elas são controladas e não curadas. Mas acreditamos que a sua gênese esteja exatamente nas experiências anteriores. Se Paulo tiver mais alguma coisa para acrescentar, mas pelo menos é o que nós podemos dizer até o momento. Pode não ter acontecido na penúltima encarnação, mas a possibilidade de agressões ao corpo físico em encarnações mais lá atrás também pode ter acontecido. O suicídio é uma coisa terrível. Houve uma reunião nossa lá no Frei Luís que se manifestou uma jovem que tinha se suicidado. E ela se incorporou numa das nossas médiuns, muito assim, triste, chorando. E aí foi indagado a ela o seguinte: eu não estava presente na sala depois que me contaram isso. Minha irmã, o que pode causar um sofrimento maior a algum suicida? O fato de ter se atirado de um precipício, de ter incendiado as suas vestes, ter sido atingida por um projetil de arma de fogo? Até onde nós entendemos, se nós estamos com uma energia de vida de 60 anos e aos 40 anos nós realizamos um ato intempestivo desse, os outros 20 anos você fica percebendo o ato do suicídio. Se você se der um tiro na cabeça, você sente durante 20 anos a penetração do projetil de arma de fogo. Se você se incendeia, você fica durante 20 anos sentindo as queimaduras. Se você se atira de um precipício, você fica 20 anos sentindo o seu corpo sendo despedaçado. E aí a resposta da menina foi a seguinte: não há palavras humanas para se descrever o sofrimento de um suicida. Mas nada se compara à visão permanente. Não é a visão num momento ou em outro, não. A visão permanente do meu pai e da minha mãe, sofrendo com frio, fome e sede, e eu não ter um corpo físico para ajudá-los. Mais alguma pergunta? Mais perguntas? Tudo bem? Por favor, ficar de pé, então, para fazer a pergunta. E, se possível, a quem é dirigida a pergunta. Boa tarde, eu sou Sigrid, eu sou psiquiatra lá em Foz do Iguaçu. Eu não sei exatamente para quem dirigir, mas eu queria saber, da mesma forma que a colega pediu das doenças autoimunes, a respeito, por exemplo, da esquizofrenia, essas doenças que podem ter alucinações, delírios, e o que a mediunidade pode influenciar nisso. Tá?
Obrigada. Eu vou dar uma resposta parcial e vou passar para o meu amigo, que eu acho que ele é bem mais preparado do que eu para responder. Esses distúrbios psíquicos geralmente estão associados a processos mediúnicos. No meu livro A Face Oculta da Medicina, eu coloco uma ocorrência com um colega meu de turma. Ia escrever um capítulo, escrevi 2. O drama das doenças psíquicas. Era o melhor aluno da minha turma. E, de repente, ele começou a mostrar um comportamento anormal, desleixado, barbado, chegava descalço. Bom, desenvolveu um processo de esquizofrenia grave. Era o melhor aluno da turma de medicina. E acabou abandonando a faculdade, não teve como continuar. Passaram-se alguns anos, o pai dele era nosso professor de urologia. Passaram-se alguns anos, o pai foi trabalhar no mesmo hospital que eu trabalhava. Já estava formado, já estava trabalhando como cirurgião em um hospital no Rio de Janeiro, e o pai foi trabalhar lá. E levou o filho. Eu nem sabia que ele era pai do meu colega de turma. E levou o filho para fazer um tratamento ocupacional. Ia trabalhar lá no laboratório de patologia, limpando objetos, etc. Aí, quando eu vi, meu colega de turma, aí falei com o pai, poxa, meu Deus, seu filho foi meu aluno, foi meu colega de turma. Olha como é que ele está agora. Bom, está um pouco mais calmo, mas nunca mais voltou à normalidade. Usamos tudo, até choques elétricos e choques insulínicos foram usados, quase 40 anos atrás. Professor, eu estou fazendo parte de um grupo assim, assim, assim. O senhor gostaria de tentar alguma ajuda ao seu filho? Claro. Pai? Aí falei com o Rocha Lima. O Rocha Lima falou assim, olha, vamos tentar ajudá-lo. A esquizofrenia. Mas você se prepare. Primeiro, porque eu acho que vai ser difícil chegar à normalidade. Aí botou o dedo na minha cara. E você vai aprender muito com esse episódio. Aí marcamos a ida pela primeira vez lá no Lar de Frei Luís. O pai contratou um amigo que tinha um táxi. O amigo pegou ele e o filho e ingressaram num túnel que tem no Rio de Janeiro, né? Um túnel longo. Quando entraram dentro do túnel, o motorista perdeu a memória. O pai teve que saltar, pegar o volante e voltar para casa. Quando chegaram em casa, o motorista recuperou a memória e não se lembrava de nada que tinha acontecido. Aí eu contei para o Rocha Lima, né? O Rocha Lima falou, eu não falei que você ia aprender muito com esse episódio? Vamos marcar outra reunião. Agora você vai buscá-lo. Tá bom, doutor. Aí fui lá buscá-lo numa casa, lá na Zona Sul, um bairro nobre no Rio de Janeiro. Era uma casa antiga e tinha um portão de madeira separando a varanda da calçada da rua. E não tinha campainha. Eu cheguei, coloquei a mão no portão. O portão se abriu como quase eu não tivesse tocado. Achei estranho. O portão se abre sem eu quase ter tocado. Quando eu boto o pé para entrar, o portão se volta violentamente na minha direção. Eu dei um pulo para trás. Falei, tem médio de efeitos físicos por aqui. Quem? O meu colega de turma. Tentou-se aí uma série de ajudas e acabou que o Rocha Lima fez uma reunião na casa dele, um grupo seleto de médiuns, com um médium de efeito físico dentro da cabine. Ele tinha um setor de reunião, inclusive de materializações, na casa dele. Tinha 6 ou 7 pessoas e ao meu lado estava presente uma senhora muito tranquila, Dona Ruth Arruda, tia do Gilberto. E as luzes foram diminuídas e começou um setor de prece e foi citado o nome do rapaz. Quando foi citado o nome do rapaz, a Dona Ruth foi tomada por uma entidade obsessora, se levantou, já era outra personalidade. Ficou de frente para nós, colocando a mão, o dedo na cara de cada um. Escuta aqui, vocês estão pensando que ele que é o santinho? Que nós é que somos os vilões? O que é que vocês teriam feito se tivesse a família inteira de vocês passada a lâmina de faca, como eu tive a minha? Quando ela falou isso, nós começamos a ouvir de dentro da cabine, onde estava o médium de efeito físico, uma salva de palmas. Se tinha só um médium dentro da cabine, como é que você escutava uma salva de palmas? Fora os rugidos, as batidas na parede, efeitos físicos estrondosos. Bem, e vocês estão ouvindo as palmas dos meus colegas? Todos eles tiveram as famílias passadas a lâmina de faca por ele.
não vamos desistir não, nós vamos levar até o fim. Então, o que faltou a esse rapaz com esquizofrenia provavelmente foi a detecção de sinais de mediunidade ainda na infância. A mãe do Gilberto Arruda e o pai me diziam que ele só conseguia adormecer dormindo entre os dois, segurando a mão de cada um. O Ivan de Castro, que aparece também numa das minhas imagens, andava o tempo todo com um revólver na cintura. Tamanho era o medo de sofrer algum tipo de atentado. Então, são médios muito raros em toda a história da humanidade, com extremas dívidas do passado, a quem são dadas a mediunidade, principalmente de efeitos físicos, para um resgate mais rápido de tudo que fizeram. Então, isso, evidentemente, está relacionado com alguma forma de mediunidade que não foi. Qual foi a sorte do Ivan e do Gilberto? Terem encontrado um Luiz da Rocha Lima pela frente, que começou o desenvolvimento do Gilberto com 6 anos de idade. Então, nós estamos cuidando das doenças psíquicas de forma incompleta. Isso me parece que está mudando e vai mudar. Mas a nossa psiquiatria, ela está acreditando que a vida começa quando o espermatozoide se une com o óvulo e acaba quando os nossos órgãos principais param de funcionar. Se começa aqui e acaba ali, eu estou fazendo um tratamento incompleto. Esse rapaz era tão perfeito que conseguiu atingir uma faculdade de medicina e era o melhor aluno da turma. Então você vem com um comportamento normal e de repente você começa a ter um comportamento completamente anormal, então eu acho que tem que ser feito algum tratamento além do tratamento bioquímico. Então, nessa visão do aspecto dessas doenças, o espiritismo vai ser fundamental. Fundamental. Desculpe se eu me prolonguei. Muito bem, eu acho que podemos, para poder liberar os nossos palestrantes para o aeroporto... Oh, desculpe. Não tem muita coisa a acrescentar, o que o Paulo já disse, mas apenas para dizer o seguinte, que a área da psiquiatria, eu acho que dentro do conhecimento espírita, a área médica mais beneficiada que eu considero é a da psiquiatria, pela a riqueza de informações novas que surgem, principalmente no campo da etiologia e do tratamento que pode alterar o panorama desses pacientes. Mas, respondendo de uma forma genérica também ainda, já que a pergunta também ela foi um pouco genérica sobre os exemplos relacionados com a mediunidade, vocês devem lembrar que ontem o Décio falou que mediunidade é um diagnóstico de exclusão. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é o cuidado que a gente deve ter no trato com esses pacientes, principalmente no primeiro contato. Porque os transtornos psicológicos, transtornos mentais, se nós fôssemos fazer uma classificação sobre a sua etiologia, utilizando o conhecimento médico e aliado ao conhecimento espiritual, nós poderíamos dividi-lo em 3 grupos, né? Causas estritamente orgânicas, causas estritamente espirituais, um caso bem citado aqui pelo Paulo, e causas mistas, onde tem um componente orgânico aliado a um componente espiritual. E considerando ainda o componente espiritual, ainda dividiram em 2 subgrupos. Causa no próprio espírito encarnado, e uma causa espiritual oriunda da influência, que seria uma obsessão promovendo isso daí. Então, a gente observa que as coisas estão entrelaçadas, essas 3 causas aí, e às vezes não é tão fácil diferenciar uma da outra, mas é necessário fazê-lo. Então, o primeiro passo, quando nós nos deparamos, ao se deparar com um paciente dessa natureza, tem que encaminhar nesse primeiro passo para um tratamento médico, a primeira avaliação médica, psiquiátrica ou psicológica, e aí excluindo essas causas e, paralelo, fazer a avaliação espiritual, porque buscando esses 3 campos de atuação, com certeza nós vamos conseguir alcançar a etiologia precisa da doença, do transtorno, e poder instituir a terapêutica adequada sem correr o risco de ter uma falha aí e deixar de fazer um tratamento preciso e aquele paciente terminar suicidando-se porque não tomou um medicamento, entendeu? Ou então não conseguindo uma melhora definitiva porque tomou só o medicamento, mas deixou de fazer um tratamento espiritual. Então,
Então, é preciso ter nesse terreno muito prudência, muito prudência, muito tato, para buscar fazer esse diagnóstico diferencial. E exatamente para evitar que, de posse desses conhecimentos que nós temos, não saber tratar o paciente na sua forma integral. Muito bem. Penso que podemos liberar os nossos palestrantes para ir ao aeroporto, mas eu quero fazer um convite para vocês. Nós temos agora o nosso intervalo. Vocês se alimentem muito bem, de forma bem fortalecida, que nós queremos você de volta, como diz os gaúchos, mais assanhados que lambari de sanga, para que vocês curtam as palestras finais aí que serão maravilhosas. Muito obrigado.